O Corinthians está negociando com Jesse Lingard, meia ex-Manchester United, nome internacional, experiência na Europa e bagagem de Premier League. Mas será que é o reforço ideal para o Timão? É oportunidade de mercado ou aposta arriscada? Comenta aqui. Você fecharia com Lingard? Já deixa o like e se inscreve para fortalecer o canal. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar do Timão porque o clube está contratando Jesse Lingard. O meia inglês ex-Manchester United. Que loucura é essa? Eu vou te contar nesse vídeo. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Eu sei que você deve estar se perguntando, mas será que é uma boa Jesse Lingard? Esse cara já tem um tempo que ele não performa em alto nível na Premier League, mas é um jogador que está no nosso imaginário. Ele chegou a desempenhar um nível muito interessante na Premier League, na seleção inglesa, jogador de Copa do Mundo, Manchester United. Opa, o que está acontecendo? Mas que jogador é esse que está vindo para o Corinthians? Vamos lá, vamos por partes. A informação foi dada primeiro pelo meu irmão André Hernan, lá da ESPN, depois confirmada por todos os portais, da negociação com Jesse Lingard. O jogador que inicialmente foi oferecido ao Remo, o Remo estava negociando, conversando com o staff do jogador e o Corinthians meio que atravessou o negócio, porque pensou o seguinte, peraí, se o Lingard está livre no mercado, está negociando com o Remo, o Memphis, que assim como ocorreu com o Zakaria Labiad, também jogou com ele, também tem relações. Espera aí, vamos ver se esse cara não quer vir para cá, vamos ver quais são as condições do negócio. A janela não fechou ainda, vai fechar agora dia 13 de março, e o Corinthians está no mercado, sabe que a temporada é longa, precisa de, como a gente vem falando, né, mais robustez no seu elenco, então quanto mais opções melhor. Mas sabemos também que a realidade financeira do Corinthians é muito diferenciada. Então você precisa de quê? De quê, meus amigos? Criatividade. A chamada oportunidade de mercado. É você ser inventivo sem ser inventor. É buscar alguma coisa que esteja fora do padrão. É pensar fora da caixa. E é isso que o Corinthians está fazendo com Jesse Lingard. Vamos lá. Acho que todo mundo conhece, ou a maioria conhece. Para quem não conhece, quem é Jesse Lingard? 33 anos, uma idade ok, você obviamente já começou a encarar um novo estágio da carreira, mas não acho que seja um aposentado, tá? 33 anos, para mim, não é um aposentado. O Gabriel Paulista tem 35 e tá correndo que nem um garoto aí, defendendo as cores do Corinthians. Então, depende muito. Tem jogador de 27, 28 anos que não quer mais nada com a vida. Como eu disse, esse jogador, ele já jogou um altíssimo nível de futebol para a Europa, para a principal liga internacional de clubes do mundo, que é a Premier League. Depois do Manchester United, onde ele jogou inclusive com o Memphis Depay, em que ele foi muito bem, ele rodou por outros clubes menores da Inglaterra, mas todos conhecidos. West Ham, Nottingham Forest, tem mais um que eu estou esquecendo agora. Ele rodou por esses clubes. E mais recentemente estava no futebol da Coreia do Sul, onde o Son, inclusive, né, que é um sul-coreano, joga na Inglaterra. Agora acho que até não mais, né? Mas enfim. No FC Seul ele estava. E, cara, ele teve bons números por lá. Teve bons números. Inclusive a rapaziada da J-League Brasil, se você quiser seguir aí do meu parceiro Matheus, lá no Twitter, nas redes sociais, né? Se você botar os perfis da J-League Brasil, ele acompanha muito futebol asiático e em vários momentos o Lingard enfrentou clubes japoneses e ele fez uma análise muito bacana sobre o desempenho dele, que ele considera como muito interessante. O Lingard, inclusive, ele tem uma média de mais de 30 participações em gols em pouco mais de 60 jogos. Então, vamos lá. Ele tem 19 gols e 11 assistências. Isso dá exatamente 30 participações em gols, em 67 jogos. A gente está falando de uma média de quase uma participação em gols a cada 2 jogos. Não joga 90 minutos em todos, evidentemente. Não teve lesões graves recentemente. Estava no futebol
até a gente conhece competitivo, mas obviamente sem comparação com o futebol europeu e sul-americano. Beleza? Beleza. Não joga desde o final do ano passado, estava livre no mercado, livre de custos e está vindo aqui para se aventurar no futebol brasileiro. O Memphis Depay, por exemplo, que é um jogador que também já adquiriu um nível interessante em termos internacionais, jogador de Barcelona, Manchester United, Atlético de Madrid, também com uma ótima rodagem, o maior artilheiro da seleção holandesa, chegou aqui e a gente viu a capacidade que ele teve de influenciar no time, não só dentro de campo, fora dele também, mas dentro de campo especialmente, um cara que fez a diferença. Você pode discutir os valores, mas o Memphis veio aqui e fez a diferença. Eu acho que eu posso comparar. Porque o Memphis Depay, ele também sempre teve um cartaz muito grande, mas muita gente imaginou que ele fosse ser maior na Europa do que ele acabou se tornando. Só que aí ele chega no Brasil, o que ele faz? Protagonista de um dos maiores clubes do Brasil. Então, assim, o Lingard, eu posso entender que ele já não desempenha no alto nível, no mais alto nível do futebol mundial há, sei lá, algumas temporadas. Posso entender isso. Posso entender que ele estava no mercado já não tão competitivo e não tão protagonista. Posso entender isso também. Mas eu preciso entender que aos 33 anos, um cara que atingiu o nível que ele atingiu, com a qualidade que ele tem e a experiência que ele tem, ele também pode chegar aqui e fazer a diferença. Claro que sim. Porque esses jogadores, eles têm um nível muito diferente. Eles enfrentaram adversários muito superiores. Eu estou falando de um cara que defendeu a seleção da Inglaterra em 2018, que tem gol em Copa do Mundo, que jogou na seleção inglesa, que jogou na Premier League durante muitos anos. Esse cara, e até pela qualidade que ele tem como um meia para servir os companheiros, mas também como um cara avançado, que pisa na área, que faz gols, que dá assistência. Esse cara pode ajudar muito, gente. Muito. Eu não entendo a resistência de alguns a essa contratação. Primeiro que você traz um fato novo espetacular. Um cara com história na Premier League, na seleção inglesa. Um cara que já vem por indicação do Memphis Depay, ou seja, ele já chega um pouco mais adaptado. Que pode fazer várias funções do meio para frente. Seja na meia armação, seja aberto pelos lados, seja como segundo atacante, seja mais pisando na área. Sabe o que eu acho que ele pode fazer no Corinthians, de Dorival? Ele pode ser o que hoje é o Vitinho. O Vitinho nada mais é do que um meia atacante, que muitas vezes se aproxima do centroavante, ou joga um pouco mais aberto pelo lado, mas mais centralizando o bico de área para ser um cara mais próximo do 9. Eu acho que o Lingard pode ser exatamente esse cara, porque eu não vou achar que ele vai concorrer com o Garro e o Bidon. O Corinthians tem esses dois jogadores que são de extrema qualidade. Mas eu também preciso entender, prestem atenção, de que Breno Bidon provavelmente não jogue o segundo semestre no Corinthians. E aí você precisa de um meia armador. O Memphis pode fazer essa função? Pode. Você pode jogar sem meia, só com volantes, Matheus Pereira, Ranieri, André, construindo o jogo, e depois pontas e um 9? Pode. Mas se você tem um Lingard, que é um cara que ocupa esse espaço intermediário, esse engante que os argentinos chamam, né, entre o meio e o ataque, ou um cara que pode ser um parceiro do Yuri, um parceiro do Memphis, um cara aberto pela ponta se somando ao ataque, cara, eu acho espetacular. Não vou negar para vocês, me empolguei. Não tô achando que vai ser um Ronaldo fenômeno, não é isso, mas tô achando que é um cara que pode ajudar e muito. Esses caras, com o nível que eles têm lá fora, e mostraram há não muito tempo, eles chegam no Brasil, meu irmão, você não pode abrir mão de um cara desses. Até porque sabemos que ele está vindo numa condição adequada à realidade do clube. O Corinthians não está fazendo loucura por ele, não está pagando 2 milhões de salário, sequer 1 milhão de salário para ter o Lingard por aqui. Então, não vale a pena arriscar? Contrato até dezembro só? Claro que vale, claro que vale. Olha, eu vou dizer para vocês, achei sensacional o movimento. Porque é isso, você não tem dinheiro para contratar, você está com carências estabelecidas, você tem uma necessidade de compor elenco, porque tem muito jogador que daqui a pouco, gente, machucou pouca gente, tá? Até aqui, pouca gente machucou pelo que a gente esperava.
A tendência é que mais jogadores se lesionem. E não tô zicando, não. Tô olhando para a realidade de um calendário absurdo em 2026, que não vai ter como fugir. Então, a tendência é que você precise de mais gente. Então, quando chega mais um cara ali para o setor, ótimo, ótimo. Eu achei sensacional. Eu achei maravilhoso. Porque a gente precisa também entender que ou o André ou o Bidon vão embora. E aí você precisa ter já uma programação, um planejamento para compor esse elenco que já é curto, que já sofreu com o transfer ban no passado, que já precisou ir ao mercado sem dinheiro esse ano. E aí você tem uma oportunidade de contratar o Lingard. O Lingard, ex-Manchester United. O Lingard. Não dá para você cogitar, não conversar. E se ele entrar nos moldes daquilo que você pode pagar, não tem discussão, gente. Não tem discussão. Claro, futebol é muito maluco, né? Pode ser que ele chegue aqui e não dê um chute. Caminhe em campo, não queira correr. Pode acontecer. Pode acontecer. Mas eu achei legal. E eu acho que com o Memphis, que também a gente não sabe se fica, né? Ou ele indicando todos esses caras, o Zakaria, o próprio Lingard, daqui a pouco o Memphis vai chegar pro Marcelo Paz e quanto é que você quer me pagar aí? Beleza. Porque eu vou ficar, tô adaptado, quero ficar aqui com meus parça e tudo mais. Pode acontecer também. Enfim, mas a situação aqui, a informação não é o Memphis, é o Lingard. O que vocês acharam de Jesse Lingard? Jogador de 33 anos, destaque do Manchester United, da Premier League, da seleção inglesa, e que estava por aí, né? Meio que num limbo, aquela coisa toda. De repente vem o futebol brasileiro e oferece a ele uma oportunidade de fazer história longe dos seus, né? Do seu fish and chips, do seu metrô de Londres, da sua terra da rainha, agora do rei. Eu acho que vai ser legal. Mas ainda não confirmou. Tá numa negociação encaminhada aí, porque, enfim, o jogador tá livre, né? E se ele estava negociando com o Remo, com todo respeito ao Remo, que empatou com o glorioso Internacional na rodada, e que é muito legal ver o Remo de volta à Série A. Com todo respeito, o cara, se ele pensou, falou, pô, Corinthians tem mais investimento, tem mais capacidade de mídia, tem mais possibilidade de títulos. Não dá para você não, né, balançar nesse sentido. Então, Jesse Lingard, eu quero saber de vocês. O que vocês acharam? Comenta aqui. Inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!